3 histórias de 3 pessoas que quem já acompanha aqui já sabe quem eu tô falando. Estou falando deles mesmos. Estou falando de Tony, estou falando de Tonton, estou falando de Rabi. Pessoas como eu, pessoas como você, pessoas como a minha mãe, a minha tia, o meu pai, o meu irmão, pessoas como você, a sua esposa, seu marido, pessoas como você, seus amigos, colegas e até desconhecidos que vivem situações como essas. Acompanhe comigo o que Tonton encara no dia a dia dela. Olha só, Tonton não consegue cogitar gravar um vídeo para suas redes sociais, pois só de pensar ela congela, imaginando o que os outros vão pensar dela. A imagem que Tonton tem na mente faz com que ela já comece a gaguejar e não sai nada, e ela fica nervosa, ela não sabe se ela fala rápido, se ela gagueja, ela já começa a gaguejar antes mesmo de pensar em pegar no telefone para ver as últimas mensagens que chegaram agora para ela. Tonton encara esse desafio. Eu pergunto para ti, você também passa por isso? Você também tem um negócio, tem um produto para vender, tem um serviço para mostrar, mas só de pensar em pegar o telefone para gravar, você já gagueja? Só de pensar, você já treme na base, já começa a suar e ter calafrios. Só de imaginar pegar o telefone e colocar a sua carinha ali na frente para ser visto pelos outros. Tonton passa por esse dilema. Só que não é só ela. Eu tenho um outro amigo que passa por uma outra situação. Acompanhe comigo. Rabi é seu nome. Rabi ouve vozes em sua mente. A voz principal é do seu pai, que dizia em alto e bom som que ele nunca seria ninguém. Que os outros primos eram melhores do que ele. Que era melhor ele se contentar em ser o que ele nasceu para ser. Ter um trabalho seguro e sustentar a sua família assim como ele, no caso, o seu pai. Eu pergunto pra você, você hoje vive a sua vida pra cumprir papéis, pra cumprir obrigações que as outras pessoas disseram que você tinha que cumprir? Você hoje trabalha num trabalho que você realmente ama ou você tá num trabalho apenas pra cumprir tabela? Apenas para poder conseguir pagar as contas e não deixar faltar nada na sua casa. Me conta, será que você vive uma situação como a de Rabi? Que ele vive cenários, tá num lugar onde ele não gosta, mas ele tá lá cumprindo o papel que ele acha que nasceu para cumprir? Ele ouve na mente dele aquela vozinha que dizia: fica aí, não sai daí, não é seguro sair, então fique até o fim. Você é como o Rabi? É importante você refletir. Interessante, Morgana. Interessante. É bem provável que até o dia de hoje eu seja assim, ó, quase gêmeo, né? Com o Rabi. Estou vivendo exatamente isso. Mas antes que você fale, eu sou essa pessoa, acompanhe comigo outra história. Tony. Tony é seu nome. Tony nunca passa despercebido por causa do seu carisma e sua generosidade. Pensa em um homem do bem. É ele. E seu nome é Tony. Com muita facilidade, está envolvido em projetos e disposto a ajudar os outros. Com conhecimento, o que ninguém sabe é que ele não consegue se abrir para um novo relacionamento. Tony não consegue se abrir para um novo relacionamento, uma vez que ficou com cicatrizes profundas da sua última relação. Ele evita tocar no assunto e prefere continuar sozinho, a ter que cogitar,
recomeçar, viver tudo de novo. Sem querer querendo, Tony se esconde dele mesmo. Sem querer querendo, Tony tem medo. Sem querer querendo, Tony, assim como os outros dois personagens, Tonton e Rabi, vivem situações semelhantes. E eu pergunto pra você, o que os três têm em comum? O que os três têm em comum? Cada um tem histórias próprias, cada um tem medos próprios, mas o que eles três têm em comum? Eles têm exatamente o tema da nossa aula de hoje. Todos os três, Tonton, Rabi e Tony, todos os três têm medo. Um medo que paralisa, um medo que congela, um medo invisível, um medo mental, um medo emocional que os impede de ir adiante, que os impede de serem pessoas muito mais felizes do que eles vêm sendo. Eu quero convidar você a entender que, de fato, o medo é um agente paralisador. De fato, o medo é o que nos impede de sermos pessoas mais felizes. Então, eu convido você a já trazer o seu caderno para cá e a anotar no seu caderno quais são os medos. Anote aí. Quais são os medos que você tem, que você reconhece hoje, que te impedem de ir adiante? Quais são os medos que te impedem de sorrir mais? Quais são os medos que te impedem de ser mais ousado? Quais são os medos que te impedem de ganhar mais dinheiro? Porque aqui nessa história, por exemplo, Tonton tem medo de gravar vídeos. Se Tonton encarar esse medo, ela vai gravar vídeos, mostrar suas ideias, seus produtos ou seus serviços e vai começar a se apresentar mais. Quanto mais ela se apresenta, mais chance que alguém tem de comprar dela. Então, ou seja, um medo que impede Tonton de ganhar mais dinheiro é o medo de gravar. Então, vale muito a pena você anotar quais são os medos que eu tenho na área financeira. Quais são os medos que eu tenho que me impedem de ganhar mais dinheiro? Então, coloque aí no seu caderno. Por que eu, Morgana, estou convidando você a anotar aí no seu caderno os medos, para você reconhecer os seus medos? Porque você vai ver aqui nessa aula, na nossa aula de hoje, que não dá, a palavra é que não dá pra gente avançar se a gente não reconhece aonde está a questão. Você vai entender aqui hoje que não dá pra gente ir adiante, pra gente dar o próximo passo, se eu não reconheço qual é a amarra que me prende aonde eu estou hoje. Então, se eu não olho, eu não avanço. Se eu não reconheço, eu não avanço. Se eu viro as costas e eu finjo que não tem nada aqui atrás de mim, eu não avanço. Por quê? Porque eu mascaro, eu tampo os meus olhos. E se eu tampo os meus olhos, eu de fato não vou o quê? Olhar. Olha só que brincadeira, que analogia simples, né? Olha só. Se eu tampo os meus olhos, se eu não abro os meus olhos pra ver, eu não vou ver, óbvio. Mas se eu tampo os meus olhos e eu não me permito olhar, o que acontece? Eu não vejo. Então, se eu não identifico os meus medos mais claros, os meus medos mais óbvios, eu não avanço. Por quê? Porque eu vou estar mascarando, eu vou estar fingindo que eu não tenho medo. E aqui, inclusive, eu quero dizer pra vocês o seguinte, eu tô vendo aqui muitas pessoas comigo, né? Eu tô vendo o Antônio, a Cristina, a Paula, muitas pessoas comigo, a Gilsara, a Cláudia, muitas pessoas comigo aqui agora. Eu quero dizer o seguinte, se a gente não reconhece, nós não avançamos. Mas nós queremos avançar. Mas se você fala assim, Morgana, eu não tenho medo de nada. Morgana, não, eu sou o bonzão, eu não tenho medo de nada. Eu vou te contar uma coisa. Você está mentindo pra você. E mentindo na cara dura. Por quê? Você está sendo arrogante, prepotente e vaidoso. Porque acha que não tem medo. Então você não se conhece. E você não conhece o princípio que move a vida. E nós temos sim, nós temos muitos medos. Nós temos muitos medos, mas não é um nem dois não, é muitos
Tanto é que se a gente fizesse uma lista, possivelmente viraria páginas. Viraria páginas. Tamanho e quantidade de medos que nós temos. Alguns nós conseguimos identificar facilmente, como esse exercício que eu falei com você aqui agora. Eu te falei, pegue o caderno e anote no caderno quais são os medos que eu tenho com relação ao relacionamento, medos com relação à área financeira, que me impede de ganhar mais dinheiro. Anote aí, para você começar a reconhecer, porque é só reconhecendo que a gente consegue atuar. Se eu não reconheço, não tem como atuar. E aqui, inclusive, eu vi, né, a mensagem do Antônio falando, né, medo de encarar a verdade. De fato, Antônio, bem lembrado. O medo de encarar a verdade, que é aquele medo, ó, que você quer o quê? Dar de ombros. Não, eu não tenho medo. Não, eu sou o fortão. Não, eu sou o homenzão forte. Não, medo? Não, medo é pra fracos. Muitas pessoas me falam isso, acredita? Muitas pessoas me falam que medo é pra fraco. E, na verdade, essa pessoa não entendeu ainda o princípio. Ela não entendeu ainda sobre ela mesma. E ela, numa arrogância, numa prepotência, ela acha que ela é melhor que os outros. Quando, na verdade, nós, quando reconhecemos que somos seres humanos, quando nós reconhecemos que nós temos defeitos, quando nós reconhecemos que nós estamos aqui para melhorar, para avançar, para evoluir, nós entendemos, opa, eu sou um ser de carne e osso. Como tal, eu tenho questões a trabalhar. Se eu tenho questões a trabalhar, eu tenho forças e eu tenho fraquezas. Eu tenho questões que me puxam para cima, valores e qualidades que me puxam para cima, mas também tenho debilidades e crenças que me puxam para baixo. O detalhe é começar a reconhecer. Então, ó, caderno na mão para você levar para casa hoje. É para você poder fazer a atividade durante a semana, reconhecendo quais são os medos que você tem que te impedem de avançar. Reconhecimento é o primeiro passo. Sem reconhecer, não tem avanço. E como disse bem o Antônio, reconhecer, no caso, encarar a verdade, é um das maiores sensos de grandeza que alguém pode ter. Reconhecer que, opa, eu tenho medo, Morgana. Eu tenho medo de encarar a verdade. Então isso é importante. Anote aí. Tenho medo de encarar a verdade. Para daí a gente começar a desdobrar o que é esse medo. O que está por trás desse medo, ok? Estamos combinados assim? Então, ó, reconhecimento é o primeiro passo. Eu quero continuar aqui o nosso estudo, o nosso avanço, e compartilhar com você o seguinte. O medo é o agente paralisador que te impede de ir além. E eu convido você a entender o quê? Convido você a reconhecer o que está te impedindo de ser tudo o que verdadeiramente nasceu para ser. Para isso, reflita quem você é. Para quem ainda não assistiu a minha aula de número 1, que está disponível gratuitamente no nosso canal do YouTube, onde eu falo sobre tudo começa na mente. Perdão, não é essa aula não, essa é a segunda aula, né? A aula que está disponível, que eu quero que você assista, é a aula Poder Sem Limites. Nós temos uma aula disponível chamada Poder Sem Limites, aonde lá eu ensino você a desdobrar quem é você. É uma aula que vale muito a sua atenção, que vale muito o seu envolvimento, porque lá você vai entender isso aqui em detalhes. E acredite, não é uma resposta de bate-pronto. Não. É uma resposta para você poder mergulhar nela e entender mais sobre quem você realmente é. Porque se tem algo te impedindo de ir adiante, é o medo. Ou melhor dizendo, são, né? Não é o medo, são os medos. Agora, o detalhe é que você tem que reconhecer o que tá te impedindo de ser tudo. Olha só, de ser tudo o que verdadeiramente você nasceu para ser. O detalhe é que nós, e eu também estou nesse meio, o detalhe é que nós fomos ensinados a não olhar para aquilo que temos que olhar. Nós não fomos ensinados a olhar para as nossas fraquezas, para aquilo que nos impede de avançar. Nós não fomos ensinados a olhar para o que nós realmente nascemos para ser, que é a nossa luz, que é uma vida especial, que é uma vida realmente brilhante, que é uma vida realmente abundante e feliz.
Nós não fomos ensinados a olhar para isso. Nós fomos ensinados, muito bem ensinados, diga-se de passagem, a olhar para fora, para os outros, para os primos, para os amigos, para os colegas, para o mercado, para o governo, é para fora. E quando eu olho para fora, eu perco. Eu, Morgana, perco. Você, Antônio, perde. Você, Paula, perde. Você, Tassiele, perde. Você, Gilsara, perde. Perde o quê? Perde a perspectiva de dentro. Toda vez que eu me concentro fora, eu perco a perspectiva de dentro. Todas as escolas de filosofia, todas as escolas de espiritualidade, todas as escolas de mística, de metafísica, de qualquer assunto que fala sobre o crescimento do ser, todas as escolas, todos os grandes avatares falaram: olha pra dentro, mergulha pra dentro, primeiro seja você, para daí esticar o bração pro seu amigo, para esticar o bração para o próximo, primeiro é com você. Então o jogo é dentro, não é fora. Mas nós fomos ensinados a quê? A olhar pra fora. E aí, nós fomos ensinados desde pequenininho, desde pitulinhos, a perder. Não perder pro outro, mas a perder pra nós mesmos. Porque não é fora, é dentro. Não é a minha mãe que é implicante, meu irmão que é ranzinza, meu pai que é brigão. Não, 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 não. Não é o marido que é azedo, a esposa que é chata, implicante, a amiga que não te liga. Não, 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 não. Não é o presidente que é corrupto, o político que não é confiável, o país que não vai pra frente. Não, 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 não. Não é os seus colegas, vizinhos, conhecidos e clientes que dão um jeitinho. Não, 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 não. Não é nada disso. É você e você. Quer dizer que o jogo é interno. É por isso que eu volto a repetir. Se envolva com esse assunto. Porque se eu fosse você, eu me envolveria com esse assunto. Eu não ia ficar só esperando, olhando, vendo, assistindo com os braços cruzados. Não, 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 não. Eu não ia, não. Eu ia me envolver e entender. Opa, realmente, os medos estão me impedindo de ir adiante. Opa, realmente, tem coisa aqui que não tá fluindo. Eu preciso aprender a resolver, a olhar o que não tá fluindo. Imagino que você gostou desse assunto, não é? Por isso eu convido você a se inscrever no canal, ativar a notificação e vir comigo toda quarta-feira para uma aula exclusiva online ao vivo comigo. E claro, aproveita aqui embaixo, ativa as notificações e também me acompanha no canal do Telegram, onde lá tem informações exclusivas para você.